incentivos para evitar perdas e fomentar a economia estão cada vez mais incorporados às políticas de governo. Práticas da guerra fiscal, que afeta o caixa público, a gestão das empresas, o preço pago pelo consumidor. A disputa por arrecadação do ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços, é um dos principais exemplos da guerra fiscal. Vários estados têm dado desconto na alíquota para atrair empresas e evitar a transferência de negócios, o que agrava desigualdades num cenário que já clama por reforma tributária há muito tempo. Nós vamos conversar sobre guerra fiscal com Maria Eulália Alvarenga, economista, especialista em administração pública e auditora técnica de tributos da Gerência de Inteligência Fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, André Moreira, advogado com doutorado em Direito Tributário pela USP e professor da Faculdade Milton Campos, Paulo César Machado Feitosa, economista, professor do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário UNA, e Luiz Gustavo Levati, professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, procurador-chefe do Departamento de Execuções Fiscais do município de Belo Horizonte e autor de um livro sobre a Lei de Execução Fiscal. O Assembleia Debate está começando. A guerra fiscal é o reflexo de práticas competitivas de governos em busca de investimentos privados. Afinal, o dinheiro dos impostos garante o pagamento de despesas e ajuda nos investimentos públicos. No caso das empresas que pagam grandes montantes em tributos, elas estão sempre de olho nos menores custos e são atraídas por empréstimos e benefícios fiscais para operar em determinado lugar. Vamos ver quais são os principais tributos arrecadados atualmente pela União, estados e municípios. O governo federal recolhe o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e o imposto territorial rural. Já os estados recolhem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o imposto sobre propriedade de veículos automotores. E a arrecadação das prefeituras inclui o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos e o imposto sobre serviços. 70% dos tributos são de competência da União Federal. Já a parte do ICMS arrecadado pelos estados é dividida com as prefeituras. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Assembleia Debate. Eu queria começar com uma questão para todos vocês responderem. Vocês consideram hoje essa distribuição que a gente tem no país dos impostos é uma distribuição justa? Fiquem à vontade. Gustavo. Acredito que já seja lugar comum falar que há uma concentração na arrecadação e na distribuição de competência tributária para a União, né? E a proposta de reforma tributária gira justamente essa redistribuição de competência para instituir tributos e determinadas contribuições. Acredito que não há uma fórmula mágica para a gente, a priori, né, conseguir acertar uma forma de arrecadação que distribua igualmente, né, essa arrecadação de tributos entre a União, estados e municípios. Mas são várias as propostas e eu acho que tem que ser objeto de uma ampla discussão para a gente chegar a um modelo que seja pelo menos ideal. Mas a verdade é que a arrecadação é muito concentrada no poder da União. E adicionando ao que o doutor Gustavo acabou de falar, há uma concentração da carga tributária sobre o consumo de bens e serviços. Em verdade, comparativamente com outros países em que se tributa muito mais a renda das pessoas e muito mais o patrimônio, no Brasil a renda e o patrimônio são tributados em patamares inferiores ao de outros países do mundo, porém, em contrapartida, o consumo de bens e serviços, a venda de mercadorias, a prestação de serviços sofre uma tributação muito mais elevada, o que gera injustiça. Porque quando se tributa a renda, consegue-se alcançar com maior propriedade a chamada capacidade contributiva daquele que paga o tributo. Ou seja, é mais fácil cobrar mais dos ricos e cobrar menos dos pobres, porque basta avaliar o rendimento anual da pessoa. Quando se tributa o consumo de bens e serviços, o ICMS incidente sobre um aparelho celular é o mesmo
tanto para o pobre que compra, como para o rico que entra na loja no minuto seguinte e compra o mesmo aparelho. Então é uma tributação um pouco perversa na medida em que não respeita a capacidade contributiva. Completando o que o doutor André falou, o pobre acaba pagando mais tributos sobre sua renda, porque se ele gasta, por exemplo, R$1 com um pãozinho, você dá uma esmola de R$1 para uma pessoa na rua, você está pagando tributos, 40% quase, 40% desse R$1 vai para o governo. Então, essa carga tributária nossa é perversa, porque a tributação cai mais sobre a renda do pobre do que dos ricos. E também tem um problema sério nosso, que está na Constituição, que não foi regulamentado, é o imposto sobre grandes fortunas. Isso precisa ser uma discussão muito ampla na sociedade para discutir primeiro o que seja grandes fortunas. A Constituição precisa de regulamentação. E em relação à distribuição da carga tributária, ela começa a ser perversa, porque a União vem descentralizando as demandas sociais, a educação, a saúde, que fica a cargo dos estados e municípios sem contrapartida. Então, o que acontece? O que a União distribui no Fundo de Participação dos municípios, no Fundo de Participação do Estado? O que ela arrecada sobre impostos. E o que ela fez, ela aumentou muito a carga tributária em relação a contribuições. Então, isso não tem contrapartida nem para os estados e municípios.